Então as oportunidades chegam, às vezes você perde uma oportunidade, Deus te prepara. Deus te abre uma porta, você recebe um convite, você substitui alguém numa situação. Então são oportunidades que você tem, que nós recebemos, que a gente pode se destacar, que a gente pode aparecer. E são nesses momentos que alguns fracassam, que não se preparou. Mas você está preparado? Olá, Deus te abençoe, seja bem-vindo a mais um Seja Forte, Seja Homem. Eu peço que você analise pontos importantes na sua vida, como, por exemplo, a promoção. Se a promoção chegar hoje na sua vida, você está preparado para ela? Isso é muito importante a gente analisar. Porque a gente pede tantas coisas para Deus, não é? Pede oportunidades, pede clientes, pede portas abertas, pede por um relacionamento, mas se isso acontecer, eu me preparei para isso? Eu me tornei o homem que aquela mulher deseja? Eu me preparei para ser aquele funcionário de excelência que aquela empresa está procurando? Então, analisa isso. Eu quero ler para você aqui a palavra que está em 1 Samuel 17, 22 a 27, que diz assim: Davi deixou o que havia trazido como responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: Vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará a sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: O que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: É isso que receberá o homem que matá-lo. Olha só, Davi ouviu uma vez aquela afronta e ele já se levantou para lutar, para se posicionar, para fazer alguma coisa. Então você está preparado para a promoção se ela chegar hoje? Ali Davi foi só obedecer a ordem do pai dele, de levar os mantimentos e perguntar como é que estavam os irmãos dele. E aquela foi a oportunidade da vida dele. A oportunidade da nossa vida, ela chega num momento comum, num dia comum. A oportunidade, ela vai assim, despretensiosamente nos encontrar. Será que ela vai nos encontrar preparados ou despreparados? Nesse momento encontrou um homem que estava preparado, um rapaz que estava preparado. Então esteja pronto para a oportunidade. Davi andava com Deus. Davi não era uma pessoa que ficava perdendo tempo na vida dele, não. Quem anda com Deus tem visão. Se nós andamos com Deus, nós temos discernimento. Quando o Saul estava lá oprimido e precisavam de alguém para tocar para o Saul, Davi estava pronto. Davi estava pronto para tocar para o rei. Davi era conhecido como o melhor. O melhor. Por quê? Porque ele foi o escolhido. Então, ele foi o melhor tocador de harpa naquele momento. Por quê? Porque ele se dedicou. Ele não ficava lá pensando em bobagem, falando bobagem, fazendo bobagem. Enquanto ele estava lá cuidando das ovelhas, ele estava lá ensaiando, por exemplo. Ele estava escrevendo, ele estava orando, ele estava fazendo algo produtivo. Então analisa na sua vida. Será que você tem aproveitado as suas oportunidades para crescimento? Quando ele ouviu sobre o Golias, ele estava preparado e tão cheio de Deus que, enquanto estava todo mundo falando do tamanho, da dificuldade e do perigo que era aquilo lá, ele teve uma visão diferente. Vocês estão olhando para o tamanho dele, para a agressividade dele? Quem é esse que não tem aliança com Deus?
Ou seja, esse cara não tem proteção, ele não tem a bênção de Deus. Então, quem é esse incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Então veja, quem tem Deus, ele tem uma perspectiva totalmente diferente das outras pessoas. Enquanto está todo mundo falando de problema, da crise, do fracasso, do preço de tudo, o homem de Deus tem uma visão diferente. E a gente vê exatamente isso. Mas quando ele foi lá com Saul, Saul emprestou a armadura dele e não conseguiu, ele não estava preparado. Exatamente. Naquele momento ele não tinha preparo físico para usar a armadura de Saul, mas ele sabia usar a funda. Então assim, não tem preparo nenhum. Não, Deus usa o que a gente tem. Se a gente está se preparando, depois ele teve estrutura para usar a espada, para usar a armadura, né? Ele se tornou um grande guerreiro. Mas para aquele momento ele estava pronto da maneira que ele tinha condições naquele momento. Ele não era do exército, ele não tinha treinamento com espada, mas ele tinha treinamento com a funda. Ele protegia as ovelhas dele com a funda. Então as oportunidades chegam, às vezes você perde uma oportunidade, Deus te prepara. Deus te abre uma porta, você recebe um convite, você substitui alguém em uma situação. Então são oportunidades que você tem, que nós recebemos, que a gente pode se destacar, que a gente pode aparecer. E são nesses momentos que alguns fracassam, que não se preparou. Mas você está preparado? A oportunidade vai encontrar com a preparação. Então você pode até pedir uma oportunidade, Deus dá, mas se eu não estiver preparado, eu vou fracassar. Lembra de José? Quando José estava lá, na prisão, como escravo, como presidiário, há cerca de 2 anos já. Mas ele estava lá fazendo boas escolhas. Onde ele estava, ele pegava coisas para fazer, ele era útil, ele era eficiente, ele era inteligente, ele era interessado, ele queria aprender, ele queria se desenvolver. Então, quando chegou o momento dele ser levantado, ele estava preparado. Ele deu as melhores dicas, as melhores opiniões ali, e o rei, o próprio faraó, falou assim: não tem ninguém melhor que você para fazer tudo isso que você falou, que as suas ideias são muito boas, então não tem ninguém melhor para executar do que você. Então ele não perdeu tempo chorando ou reclamando, ele estava focado no sonho dele. Ele teve um sonho, o Senhor deu os sonhos para ele, 2 sonhos pelo menos, e ele seguiu fielmente aquilo lá. Não, eu não vou fracassar, eu não vou desperdiçar a minha vida, eu vou continuar nessa fé, confiando nos sonhos que Deus me deu. Então, há coisas que parece que nunca vão acontecer, não é verdade? Mas elas vão. As coisas parecem que estão demorando, mas chega o dia. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Davi não ficou perdendo tempo, José não ficou perdendo tempo. E você? Tem perdido tempo? Tem aproveitado o seu tempo? Tem jogado fora as oportunidades? Ou tem agarrado as oportunidades? Tudo isso vai determinar o seu crescimento ou a sua estagnação. Então, vamos analisar sobre isso. Não desperdice as suas oportunidades, esteja preparado todos os dias. Prepare a sua mente, prepare o seu espírito, prepara aí as habilidades no seu trabalho, estuda, apareça, faça provas, faça cursos, seja uma pessoa interessada. O principal problema das pessoas hoje em dia é que elas são acomodadas, elas se acostumaram a ter as coisas prontas, a facilidade da tecnologia, e aceitaram um padrão mediano. Persiga a excelência, persiga um alto nível de capacidade, de sabedoria. Ande com Deus, persiga a sabedoria que vem de Deus, porque aí sim que as coisas vão fluir de uma forma diferenciada. Aí quando chegar o dia da oportunidade, você vai agarrar essa oportunidade. Creia nisso e persiga isso, ok? Se você gostou, se foi bênção na sua vida esse vídeo, eu convido você a deixar aqui um comentário, né? Aquilo que tem sido bênção para você, ou uma ideia, um tema, uma sugestão para que a gente grave futuramente, tá certo?
Deixe o seu joinha, esteja inscrito aqui no meu canal e compartilhe esse vídeo com mais pessoas, porque homens de verdade mudam o mundo. Seja esse homem de verdade, esse homem na sua casa, na sua família, nessa empresa, na sociedade, seja esse que agarra as oportunidades e faz as coisas acontecerem, ok? Fique com Deus, um abraço.